Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Eu estava vendo recentemente alguns vídeos, que é normalmente o que eu faço no meu tempo livre. E aí, nesses vídeos que eu estava vendo, se eu não me engano, era da Gisela Valim, que eu falo bastante aqui nos vídeos. Aí eu estava vendo esse vídeo, o tema saltou pra mim, e aí eu pensei, por que eu não faço um vídeo sobre isso, né? E é a questão do nosso cultivo sobre o sofrimento. Né, o nosso hábito de ficar ali conduzindo a nossa vida a partir do sofrimento. E aí é até uma frase que ela própria fala no vídeo, né, que ela cita o Osho, que o Osho ele fala que o sofrimento ele fortalece o ego. Então, gente, com quem nunca aconteceu, por exemplo, de estar em uma roda ali de amigos, né? E nessa roda de amigos, um ficar competindo com o outro para ali, né, saber ali, dar ali o veredito de quem é a pessoa que sofre mais. Né? Então fica ali, porque isso aconteceu na minha vida, porque minha família foi assim, porque eu passei por tal trauma na minha vida. E aí a outra pessoa fica falando, mas não é nada o que você passou, porque eu passei por isso, eu passei por uma doença, eu tive que trabalhar com não sei quantos anos. Enfim, aí fica cada um ali competindo com o outro, né, para tentar saber ali quem é a pessoa que sofreu mais. E por que a gente faz isso? E aí, gente, nos vídeos aqui no canal, eu sempre acabo usando a abordagem do ego, né, que vem como do Osho, né, que é o falso eu. E esse eu falso, esse eu de plástico que a gente adquire, ele só existe devido ao olhar do social sobre a gente. Então, esse nosso ego, esse nosso falso eu, ele só existe através do contato com o outro, ele se fortifica, ele se mantém através do outro, do externo, do olhar, das crenças das outras pessoas sobre nós. Então, tudo aquilo que vem do outro acaba fortalecendo o ego. Da mesma forma, quando a gente fica ali cultuando o nosso sofrimento, né, lambendo as nossas próprias feridas, quando a gente fica ali falando do quanto a gente sofreu, do quanto foi difícil a nossa vida, a gente ali naquele momento talvez não perceba a priori, mas a gente tem um prazerzinho ali, bem disfarçado ali, mas a gente acaba tendo, né? Um prazer em falar o quanto a gente lutou, o quanto a gente batalhou, o quanto a gente matou 10 leões por dia. Então a gente tem esse hábito de o tempo todo estar ali falando, né? Olha o que eu fiz, olha como a minha vida foi difícil. E isso, quando a gente faz isso, gente, a gente acaba fortalecendo mais uma vez a nossa identidade, mais fortalecendo o nosso ego. Não sei se em algum momento da vida de vocês já chegaram a conversar com alguém que está o tempo todo querendo competir com você. Então você está ali falando numa coisa que você está passando, às vezes você está ali desabafando sobre algum problema, e aquela pessoa muitas vezes, por falta de percepção mesmo, ela começa a jogar os problemas dela na frente. Então você fala, porque eu tô passando por isso aqui, porque isso me faz muito mal, eu não sei como que eu vou resolver. Aí a pessoa simplesmente ela faz o seguinte, ela fala, é muito ruim mesmo, né, é complicado. Mas deixa eu te contar de uma vez que eu caí e quebrei a perna. Deixa eu te contar do problema que eu tenho com a minha vizinha. Deixa eu te contar do problema que eu tô tendo no meu trabalho. Ou seja, o tempo todo a pessoa ela tá competindo com você para mostrar
que o sofrimento que ela sofre é bem maior que o seu. Então ela fica ali competindo e às vezes a gente cai nisso. Quantas vezes a gente não foi essa pessoa? Que alguém falou que estava cansado e a gente falou, eu tô mais cansado. Alguém falou que estava sofrendo, a gente, mas você tá sofrendo? Olha como eu sofro. O tempo todo é eu. E isso só reforça o nosso próprio ego. Quando a gente fica ali reforçando o eu, o como eu sofri, o como eu batalhei, na verdade eu estou fortalecendo a identidade do meu ego. Porque quando a gente fala, gente, para as outras pessoas, olha como eu sofria, olha o que eu passei na minha vida, o que a gente está fazendo é ganhando atenção. Então, por isso que esses programas, onde eles põem pessoas de situações tão difíceis para contar a história, e formatam ali um teatro em cima daquela história, programas naturalmente abertos ao público, né, bem midiáticos, eles fazem tanto sucesso. Porque quando você conta a triste história de alguém, você ganha a atenção das pessoas. Então a gente acaba fazendo isso muitas vezes de forma inconsciente, contando a triste história da nossa vida, para que a gente possa receber o reforço positivo, a atenção, o aplauso das pessoas, para que o nosso ego se sinta fortalecido, né? Para que a gente se sinta incrível. Muitas vezes a gente vai no meio de uma roda de amigos querer ser a pessoa que ganha os holofotes, que fala, que mostra como é sofredora, que mostra como que é lutadora. E isso, gente, é uma forma equivocada da gente ter a atenção das outras pessoas. Porque aí a gente fica o tempo todo na postura de vítima, fica o tempo todo falando sobre o mesmo problema, fica o tempo todo reclamando sobre a mesma questão e não resolve. Nossa vida fica toda travada porque a gente não quer solucionar, a gente não quer olhar para frente, a gente não quer levantar a cabeça e seguir a vida. A gente quer ficar remoendo ali as situações do passado para que a gente tenha o aplauso, a atenção das outras pessoas, a atenção do social. E aí a gente fica ali naquela postura fortalecendo cada vez mais o ego. Só que isso trava a nossa vida, isso mina a nossa vida. Porque o tempo ali que a gente está gastando se vitimizando, o tempo que a gente está ali gastando falando das situações difíceis que a gente passou, a gente poderia estar usando para o nosso autoconhecimento, para viver situações legais, para falar sobre coisas boas. Como eu já disse aqui em alguns outros vídeos, gente, sempre que a gente pensa sobre uma situação ruim do nosso passado e a gente fica relembrando os detalhes daquela situação durante um tempo assim, médio a longo, a gente está revivendo toda a emoção que a gente sentiu naquela época, né? Então, embora na nossa consciência a gente saiba que a gente não está vivenciando aquilo, né, de corpo e alma naquele momento, o nosso cérebro ele entende que a gente está vivendo. Então, a imaginação ela é algo sólido para a mente. Por isso, quando você imagina e você lembra da sua triste história e lembra de uma situação ruim que você está passando, e não por causa de um desabafo, gente, não porque você quer desabafar, não porque aquilo está vigente agora na sua vida e você quer falar sobre aquele assunto para melhorar ou para ter o conselho de outras pessoas, mas exclusivamente porque você quer mostrar o quanto você é incrível, o quanto você é sofredor, o quanto você batalhou. Quando você faz isso, você está revivendo todas aquelas memórias e todo o emocional daquele momento. Então você está trazendo para um momento agora diferente, para um momento presente, todas aquelas vivências, emoções e sentimentos do passado. E isso vai te fazendo mal, isso vai fazendo você se sentir mal, amargurado, vai fazendo você se sentir cada vez mais como uma vítima. Você vai se sentindo mal e se sentindo mal. Entende? Isso não faz bem pra gente. Então quando a gente fica ali no momento, numa rodinha de amigos, a gente junta todo mundo pra ouvir o nosso problema. E todo mundo acho que já fez isso, né? Eu já fiz várias vezes. De vez em quando eu tenho que me policiar pra
não ficar reclamando, não ficar falando sobre alguma situação triste que aconteceu, né? E aí a gente junta a roda de amigos e a gente fica falando: olha como eu sofri, porque olha o que fizeram comigo, e olha como que eu sou um pobre, coitado. E aí a gente fica ali reforçando, e a gente revive aquelas memórias, aquilo faz mal pra gente. E uma situação que já era pra ter passado, que já era pra gente ter superado, a gente está trazendo aquela situação novamente à tona e revivendo tudo aquilo de novo. Então a gente não supera aquela questão, a gente continua falando sobre ela, mentalizando sobre ela, sentindo sobre ela e, consequentemente, a gente está co-criando aquela questão de novo. Então, muitas vezes, gente, a gente não consegue superar uma questão na nossa vida porque a gente fica o tempo todo falando sobre ela, o tempo todo mentalizando sobre ela, o tempo todo revivendo as emoções. E a gente fica se sentindo vítima, se sentindo injustiçado, e aquilo vai reforçando cada vez mais o nosso senso de identidade, o nosso ego, e a gente se sente que para ser atendido, para ser aplaudido, para se afirmar socialmente, a gente tem que sofrer, a gente tem que batalhar, e aí as coisas vão ficando cada vez mais difíceis na nossa vida, a gente cada vez mais sente que a gente tem que batalhar, que a gente tem que superar 1000 obstáculos todos os dias para que a gente possa ter a atenção das outras pessoas. Então, muitas vezes, em muitos casos, a gente prefere inconscientemente ter doenças, ficar mal de cama para que as outras pessoas nos olhem. Muitas vezes a gente não quer se livrar de um problema, de fato, de verdade, no fundo do nosso coração, porque a gente sente que naquele problema as pessoas nos dão atenção. E aí quando a gente não tem problema nenhum, quando a gente não tem questão nenhuma, obstáculo nenhum, as pessoas não olham pra gente. Muitas pessoas sentem isso. E aí de forma inconsciente, a gente sente que tem que estar o tempo todo falando de problema, reverenciando um problema, falando, dizendo o quanto a gente é vítima, o quanto alguém foi o algoz da nossa vida, o quanto a gente não fez nada para aquilo acontecer na nossa vida, e fica reforçando a postura de vítima, e reforçando, e aquela situação não sai da nossa vida, exatamente porque a gente quer o tempo todo, gente, ficar trazendo aquela situação à tona para ganhar o aplauso, o olhar do social. E aí a gente tem que escolher o que realmente a gente quer. A gente quer viver feliz ou a gente quer viver sendo olhado, sendo aplaudido? Se a gente quer ser olhado sendo aplaudido, a gente vai estar abrindo mão da nossa felicidade, da nossa paz, de situações boas na nossa vida, porque a gente está trazendo sempre à tona situações ruins. Então, não tem espaço na sua vida para que situações boas possam vir, para que situações boas possam acontecer. Você está o tempo inteiro ocupando a sua vida de situações trágicas. É claro, gente, que eu não estou reforçando aqui, e eu espero que vocês me entendam do fundo do coração de vocês, que eu não estou dizendo que a gente tem que viver em uma postura de negação das coisas ruins, que a gente tem que negar o negativo, que a gente não pode falar de um trauma, que a gente não pode falar sobre uma coisa que está magoando a gente precisa falar, a gente precisa, sim, integrar, a gente precisa, sim, acolher aquela questão, perceber que aquela questão realmente existe. Só que além disso, gente, o que a gente precisa mais ainda é no momento que reconhece, que acolhe, não ficar remoendo aquela questão, não ficar fortalecendo o nosso ego através do sofrimento e deixar com que aquela situação fique no passado. Quantas pessoas terminam relacionamentos afetivos e continuam contando a história do ex para os outros? O relacionamento, ele já terminou 3, 10 anos
e a pessoa ela continua contando sobre o ex, sobre o problema que teve, sobre como ele foi ruim, sobre como aquela pessoa traiu ela, não foi confiável. E aí muitas vezes ela fica reforçando a postura daquele ex para ficar reforçando uma crença de que todas as pessoas são ruins, de que todas as pessoas vão magoar ela, de que ela tem que ficar desconfiando de todo mundo, de que ela tem que ficar controlando tudo, porque se ela não controlar tudo, porque se ela não vigiar tudo, o outro vai querer passar a perna nela. Então ela fica ali, reforçando a história triste do ex dela, porque ali ela tem um motivo dentro da psique, dentro da analogia que ela faz na própria cabeça. Ela tem ali ela tem ali um reforço para dizer, um motivo para dizer assim, olha, eu sou assim, eu sou ciumento, eu sou possessivo, eu sou vigia, eu tô o tempo todo ali querendo controlar tudo. Por quê? Porque o meu ex fez isso comigo quando eu tinha 17 anos de idade. Eu tenho 30, mas com 17 anos de idade, o meu parceiro afetivo, ele fez e aconteceu. Ele me deu, ele foi lá e me traiu. Ele falou isso, falou aquilo, e agora eu carrego essa dor. Eu carrego essa ferida na minha vida. E olha como eu sou lutadora, olha como eu sou uma pessoa batalhadora. Olha como eu sofri. E a gente gosta disso, né? A gente gosta de falar o como a gente sofreu, o como aquilo foi terrível. O que a gente não percebe é que a gente continua reforçando a energia daquela pessoa, a energia daquela situação na nossa própria vida. E isso vai sendo, gente, cada vez mais prejudicial pra gente, porque a gente cada vez mais vai reforçando essas crenças, vai reforçando essa energia, até o ponto que a gente se sente extremamente angustiado, extremamente esgotado, porque a gente não aguenta mais tanto sofrimento. E aí, nesse momento, muitas vezes, é quando a pessoa ela vira a chavinha, ela para de cultivar o sofrimento na vida dela, porque ela vê que não vale a pena. Ela tem a atenção das outras pessoas, ela tem o aplauso do social, mas ela vive uma vida infeliz. Ela vive uma vida triste, uma vida apática, porque ela não consegue se desvincular do sofrimento, porque o sofrimento está inteiramente integrado, inteiramente atrelado ao próprio ego dela. Então ela sente que se ela não sofrer, se ela não estiver sofrendo problema nenhum, ninguém a vê, a existência dela não tem sentido. Ela sente que se ela não se demonstrar o tempo todo que é uma pessoa forte, batalhadora, ela não tem valor nenhum na sociedade. Isso não é autoestima, isso é autoafirmação. Quando a pessoa ela passa a olhar para dentro, ela passa a meditar, ela passa a se autoconhecer, ela vai entendendo que todos esses valores sociais não fazem com que ela se ame, com que ela se goste, com que ela se sinta interessante. Fazem ao contrário com que ela se sinta mais distante dela mesma e que dificulte ela a perceber de fato quem ela é. Então ela começa a olhar para dentro, se desvincula dos olhares sociais e aí ela começa a reconhecer de fato quem ela é. Mas para ela poder fazer isso, ela precisa, primeiramente, sair dessa postura de ficar reforçando a cicatriz, cutucando a cicatriz, retirando a casquinha, né? E falando, revivendo aquela memória. Tudo bem, às vezes a gente precisa, sim, desabafar sobre alguma situação, mas entenda, se o problema aconteceu há muito tempo e você continua reforçando aquela energia, mesmo então você já superou, a pessoa já não está mais na sua vida, aquela situação não se repete mais, mas você ainda está ali revivendo, então significa que é uma coisa que você já deveria ter superado, mas você não supera porque você tem apego àquela situação. Aquela situação de alguma forma reforça a sua identidade, reforça o seu ego. Então você sente que você é mais importante por causa daquela situação, equivocadamente, mas você sente. Então, se você tirasse aquela situação, aquela dor que você sofreu, você sentiria que você não é tão importante. Então, perceba que em muitos momentos a gente quer reforçar situações desagradáveis, a gente quer relembrar de situações que nos foram prejudiciais, de sofrimento, porque naquele momento a gente sente que aquelas situações reforçam a nossa identidade, reforçam a nossa importância,
reforçam a atenção dos outros sobre nós, o aplauso dos outros sobre nós. Então a gente precisa ter muita atenção para a gente não ficar remoendo as situações do passado, falando dos sofrimentos que a gente teve, né? Criando cada vez mais um ego sofredor, um ego batalhador, porque nem tudo na nossa vida, gente, precisa ser só sofrimento. Nem tudo na nossa vida precisa ser só batalha, só situações árduas. A gente pode sim se permitir viver situações de alegria, de felicidade, de paz. A gente pode sim se permitir, mas muitas vezes, para a gente conseguir fazer isso, a gente vai precisar, primeiramente, parar de remoer situações do passado e falar de situações que eram desagradáveis, para que a gente possa focar nas situações boas que aconteceram e para a gente possa reforçar crenças positivas na nossa vida, revivendo no agora, não situações ruins do passado, mas situações boas que estão acontecendo agora e que aconteceram com a gente. E assim a gente vai fortalecendo essas situações e vai se sentindo cada vez melhor. Então, quando você sentir que você começou a contar a triste história da sua vida, não por desabafo, mas por você ter um prazerzinho ali, por falar o como você sofreu, o como você é batalhador, repare se essa postura não está reforçando muitas vezes situações da sua vida onde você tem que ficar batalhando, onde você tem que ficar sofrendo, onde nunca nada dá certo, porque você sente dentro de você como uma verdade que se você não batalhar, que se você não sofrer, você não merece nada de bom na sua vida. Então, quando você sentir que você começou a contar a triste história da sua vida, tenta reforçar situações boas. Perceba que não faz muito sentido a gente ficar competindo com outras pessoas em círculos sociais para saber quem sofre mais. A pessoa que sofre mais, ela não é mais importante que as outras. Porque a importância da nossa existência, gente, não está nas situações externas, mas está aqui dentro. Então, a menos que você olhe para dentro, você não vai entender o quão importante você é, qual é realmente o seu valor. Antes, você precisa olhar para dentro. Então, se você usa situações externas para basear o seu valor pessoal, então você está se baseando em coisas efêmeras, coisas que uma hora podem estar positivas, hora podem estar negativas. Situações que hora podem ser boas, hora podem ser ruins. Então você nunca vai ter uma visão boa sobre si mesmo. Porque como a gente vive num mundo onde ainda nada é perfeito, onde impera que a dualidade, onde o tempo todo a gente tem que lidar com a dor e com o desconforto, quando a gente assimila a nossa identidade ou a nossa importância a situações externas, a coisas externas e não ao nosso próprio autoconhecimento, não à nossa própria essência, o que a gente está fazendo é naquele momento se baseando em coisas efêmeras que a gente não tem nenhuma segurança de que vão trazer um valor pessoal positivo, crenças positivas sobre nós mesmos, autoestima elevada. Normalmente essas situações não trazem isso, trazem o contrário. Porque como a gente vive doente em uma sociedade doente, como a gente, num ciclo, acaba adoecendo mais a sociedade doente e a sociedade doente acaba adoecendo mais a gente só vai minando cada vez mais a nossa autoestima. Até o momento onde a gente olha para dentro, onde a gente medita, se autoconhece, para de se basear através de situações externas, para de atrelar a nossa identidade a situações externas, a falar dos nossos problemas, a falar das coisas ruins que aconteceram e ficar ali reforçando uma postura de vítima. E aí quando a gente olha para dentro, a gente percebe que as coisas que acontecem na nossa vida a gente também tem responsabilidade, que as situações da nossa vida não vêm para fazer a gente sofrer, mas para trazer uma luz, um ensinamento, que a gente não é vítima, que a gente também é responsável do ponto de vista espiritual. A gente passa a olhar para a gente com mais compaixão.
E aí, com essa compaixão, a gente entende que não importa o que aconteça do lado de fora, se as pessoas aplaudem, se as pessoas nos dão atenção, a gente tem valor e a gente também é interessante internamente. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal. E eu vou ficando por aqui.